Bom dia, Renata. Bom dia, Suzano. Bom dia, meu amor. Bom dia, Cristina. Oi, bom dia, Bom meninas. dia. Correria despachando filharada para a escola. Começou, né? Começou, começou dos dois. Ah, Olha, certo. fechar a câmera, porque aí eu vou ajeitando as coisas aqui ouvindo vocês. Tá bom. Beijo. Beijo, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Amém, amém. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. Louvado seja o Senhor pelo dom da existência. Hoje nós estamos vivinhos em Cristo Jesus. Amém. Suzana está aí. Só dar uma olhadinha aqui. Eu estava aqui tão intertida quando eu olhei até conectar, já falei, meu Deus, passou rápido. Já é 10, 7, 11, né? Bom dia aí para Cristina, para Enilva, para Renata, a outra Renata que deve estar indo para o trabalho, muitas mulheres voltando hoje, né? A rotina, É, e louvamos o Senhor. E muitas, né, nós sentiremos a falta, né? Porque é professora, voltou à escola, as verdade. aulas, né? Amém. Márcia, você consegue orar, minha filha, para nós? Para iniciar? Ah, não, porque você vai ficar de olho aí. Pede a Suzano. Suzana, abençoa nós com a sua oração, minha filha. Amém. Querido Deus, obrigada por essa manhã, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, para juntos aprendermos a tua palavra, para termos essa doce comunhão na tua presença. Fica conosco, Pai. Abra o nosso entendimento. Que a tua palavra, Senhor querido, seja revelada aos nossos corações. E que através dela, Pai, nós proclamemos o teu santo e bendito nome. Usa as nossas vidas, usa-nos para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Abençoe a vida da Neide, Pai, que estará ministrando para nós. Que o Senhor venha usá-la conforme a tua vontade, meu Deus. Obrigada por todas nós, Pai. Obrigada por mais uma etapa que se inicia. Que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada uma, Pai. Pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, eu te peço, Jesus. É em teu nome que eu oro. Amém. 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 Que Deus. Eu sempre gosto de falar algo assim pela manhã. Eu peço a bênção do Pai, peço que Ele sinta nosso cheiro nesta manhã. Pai, sinta nosso cheiro, sinta nosso cheiro, sinta nossa presença de como filhas, né? Porque a presença dele é garantida todos os dias até a consumação do século, né? Mas a minha presença, o meu envolvimento, o meu esforço, que essa semana toda, meninas, eu vou colocar nas redes sociais algo que tocou muito ao meu coração: esforço, dedicação, lealdade. O que eu desejo na minha caminhada cristã? Qual que é o meu maior sonho na minha vida cristã? Porque eu tenho recebido muito de Deus, então qual a resposta como filha que eu estou devolvendo a esse Deus? Amém? Então, que hoje Deus possa sentir a nossa presença nesses 40 minutos. Então, hoje, o livro de Romanos, capítulo 15. Aí eu observei aqui, do capítulo 13 em diante, né, do capítulo 13 ao 21, Paulo fala do esforço dele, da dedicação. Então, hoje nós encerramos, porque eu achei um capítulo muito fácil de entendimento, né, Márcia? Ele fala aqui de algo muito forte no início do capítulo, É mas depois ele verdade. fala da sua. Ele é muito franco para falar algo que nós precisamos muito, que isso vai ser trabalhado depois, e é o que Deus está chamando a igreja tão moderna, mulheres tão modernas, e uma geração, um cenário
que está possibilitando as pessoas a não se esforçar tanto, a não se dedicar tanto. Então, ele vai falando aqui do capítulo, aí ele termina no plano de visitar Roma. Então, aqui ele vai contar uma história, que ele está levando uma oferta, né? E ele falando do desejo dele. Então, é um capítulo que nós vamos trabalhar só no início dele, o capítulo, o dever de agradar os outros, né? Então, é um capítulo, não é difícil, então nós vamos ficar no primeiro, né, no primeiro versículo, Romanos capítulo 15, no primeiro versículo. Aí lê até o 8, amém? Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, e vocês ficam sempre refletindo isso, que eu também preciso, eu preciso muito de entender o que é ajudar o outro. E algo também que me apertou muito o cinto, o que é ser forte espiritual? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês não ficaram curiosos assim de falar o que é esse forte espiritual? O que é esse fraco espiritual? Eu fico muito intrigada, eu gosto de ler os capítulos da Bíblia, eu gosto de começar a fazer pergunta para mim mesmo, porque é confrontando a mim. Então, a palavra, depois eu quero até mandar para vocês o que é, o que nós estamos fazendo aqui, não é escavar? O que é escavar? Porque cavar é assim, escavar é quando você vai no mais profundo. Aí, quando você faz uma pergunta, o que é fraco na fé e forte na fé? E Paulo fala isso. Aí ele fala, os fortes e fracos na fé. Então, nós precisamos ter esse entendimento, não se orgulhar demais. Ah, eu me considero uma pessoa forte. Olha lá o irmão fraco. E nem julgar. Mas a palavra é bem clara, né? Ajude uns aos outros, assim estarão obedecendo à lei de Cristo. Quando eu ajudo a Suzana, e a Suzana me ajuda, porque, como diz a pastora Benedita, ela em cima do altar, ela falava assim, é da Igreja de Deus no Brasil, já partiu para o Senhor. Era uma pastora pequenininha, ela assim, não olha para mim não, tô cheia de defeito, sou fraca, você olha para Jesus. Então, quando nós começamos a entender que a Suzana está me ajudando, né? E ela sabe que eu sou fraca, ela conhece as minhas fraquezas, eu não dou conta de dar continuidade ao devocional. Eu só encontro no devocional e na leitura bíblica toda terça-feira. E a Suzana mora perto de mim, a Suzana Ivaneide. Vamos. Aí a Suzana sabe dos meus erros também, daqueles erros, né? Daquelas da natureza prevalecendo, né? Aí a Suzana, ela está me ajudando a ser melhor como mulher, como ser humano, como vizinha, mas eu continuo errando, errando. Então, esse me ajudar, independente, né, ela quer ver o meu crescimento, ela tem uma paciência comigo, é obedecendo a lei de Cristo, não é a Suzana obedecendo a lei do pastor ou a lei, né, de ser boazinha demais, não. Então, o original da palavra fala: ajude a carregar os fardos um dos outros. É bom que sejam dois. Tudo que a Escritura ensina, olha só, o que é a Escritura quando você fala que está escavando? Fala, o que você está fazendo? Você está lendo a palavra de Deus? Não, eu estou escavando, eu quero ir mais profundo, porque ela me ensina, ela traz esperança, ela faz eu ter esperança e ela me dá algo que está tão difícil nessa época, se vocês concordar comigo, paciência. Paciência. Então eu encontro, ela me dá, a Escritura Sagrada me ensina, faz eu ter esperança e me dar paciência e coragem. Você quer ser mulher corajosa? Ah, mas eu sou corajosa. Corajosa no Senhor, para se esforçar, ser dedicada. Corajosa para amar quando não tem como amar. Mas Paulo fala: se esforce a amar. Corajosa para me ajudar, vocês me ajudar mesmo sabendo de todas as minhas fraquezas. Ou então a Márcia, vamos trazer para o nosso familiar, o nosso ambiente, né, familiar, nosso âmbito familiar, ajudar aquela cunhada que você, nossa, não dá mesmo, Jesus. Isso é ter coragem de ajudar alguém que você acha que às vezes desce aqui engasgando. E assim nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, é isso que nós recebemos quando nós estamos aqui no devocional. Ensinamento, ter esperança,
o coração que é um reservatório, através da minha intimidade com Deus, Espírito Santo, ele é o único que traz esperança. Aí ele tem que transbordar de esperança e tem que ter paciência. Está difícil de ter paciência. E coragem. Vocês lembram que nós já falamos desse tema? Coragem. E assim nós vamos nos fortalecendo na fé, porém alguns vão devagar nesse processo de crescer na graça, na compreensão, porque a graça nos chama a mudar. A mudar. Precisamos de mudança. Vou ler aqui um trecho aqui do capítulo 15 e depois nós aprofundamos mais, né? Se der tempo. Paulo continua, Romanos capítulo 15. Paulo continua a falar sobre o relacionamento entre os fortes e os fracos na fé. Vocês viram que interessante que Paulo está nos ensinando sobre relacionamento desde o capítulo 10, acho que foi, eu tinha posto um rascunho e assumi. Primeiro ele falou, eu sempre vou lembrá-las disso, que eu amo essa história, eu amo, eu preciso estar bem comigo mesmo. Paulo começa a bater na mesma tecla. Eu amo esse homem que nos ensina o passado no presente e no futuro. Ele fala, o seu relacionamento com o Pai, o seu relacionamento, você se relacionar bem com você mesmo, o seu relacionamento com seu amigo, com seu inimigo e com as autoridades. Agora ele fala, ele vai encerrar, pode-se dizer, de relacionamento com os fracos na fé. E também eu tenho que entender, não está aqui, mas o Senhor nos chama, como diz a Márcia, quando eu começo a conhecer a Deus, oh glórias, aleluias, eu tenho que ter um pensamento elevado de Deus. Se não está escrito aqui, mas haja luz na sua mente para entender. Se Paulo fala sobre relacionamento com o fraco na fé, e o meu relacionamento que eu estou achando que eu estou forte na fé? Como que eu estou me lidando com essa história? Certo? Porque pode cair numa vaidade aí e ser um tropeço para mim mesmo. Então, vamos ler aqui. Amém? Então, 15. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas. Não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude a vocês a viverem bem um com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louve a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Terminei aqui. Vocês viram que maravilhoso? Não adianta, né? É o poder da unidade, né? Márcia, Renata, não adianta. Eu ajudo a Suzana, ajudo a Renata, porque ela tem que me ajudar. Aí você viu no final que ele fala? Para que todos estejamos juntinhos louvando a Deus. Aí no Salmo 133, que eu também li e fiquei assim, uau! O poder de Deus se manifesta quando a igreja está unida. O momento que nós estamos aqui, que eu não tenho vergonha de dizer para vocês, eu não acreditava nisso, nessa tecnologia. Mas assim vai ficar muito desumano, né? Desumanização, né? Vai ser muito frio. Como que o poder de Deus vai agir lá na casa da Suzana, na casa da Enilba, e na casa lá da Sejane, e no Prata, e longe na casa da Márcia? E o Senhor mostra que Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Então, nós temos que entender que esse ajudar é porque o Senhor deseja que eu e você, cada um aqui, possamos louvar juntos. E quando estamos juntos, é aonde que o poder de Deus, a glória de Deus se movimenta. Se movimenta onde o poder de Deus é transformador e onde a presença de Deus é visível. E às vezes a gente fala, não, eu estou bem aqui. Aí o diabo, que ele quer que o reino dele constrói com divisão, separação, egoísta. Aí fala, não, é cada um por si, Deus para todos. Eu não preciso de ajudar ninguém. Eu vou ficar na minha casa aqui, vou orar, vou jejuar, estou fazendo a minha parte, estou orando, mas ele está indo contra a lei de Cristo, né, Suzana, Renata? Porque a própria lei de Cristo fala para a gente ajudar um ao outro. E aqui essa palavra é para nós, os cristãos. É para nós. Por quê? O Senhor tem nos corrigido com amor, porque estamos vivendo na graça, e eu até escrevi aqui, nós estamos caminhando na graça, e a graça ela dá essa possibilidade de você fazer o que você quiser, porque você tem um livre-arbítrio. Mas o Senhor, ele também nos ensina na graça, que se a gente não obedecer à lei de Cristo, a graça que é imensa, o juízo dele e a justiça dele será do mesmo tamanho da graça. Vocês entenderam? Então, se eu sei que o Pai quer que eu esteja junto com vocês, não só virtual, em qualquer área da minha vida, eu tenho que estar junto com outro cristão, que alguns não entendem isso, porque ele deseja que o louvor é para ser em unidade, pelo poder da unidade. Aí fala assim, mas como eu posso ajudar o outro? Irmã, é difícil, Ivaneide, é difícil. Chame pela graça. Ela nos capacita a fazer boas obras. E nós só vamos conseguir fazer com a intimidade com Deus Espírito Santo e na intimidade com o Pai, com Jesus, porque Ele que veio aqui e deu esse exemplo. Nós somos cópia dele, né? Ele cuidou dos fracos, dos perdidos, dos adictos, dos que estavam na beira do caminho. Ele cuidou da igreja, né? Ele falou com os discípulos, porque ele já sabia que ali já estava construindo uma igreja. Então ele falou entre eles ali: deixe vir a mim, os pequeninos. Ele foi dando vários exemplos, nós sabemos que é criança, mas ele foi dando vários exemplos dessa caminhada aí com os discípulos sobre humanidade, sobre ajudar um ao outro. O que me comove muito, não sei se vocês lembram, de quando aquela multidão seguia ele, né? Aí algum discípulo, ai, nós vamos dispensar eles, né? Com a barriga vazia. Aí o Senhor queria que eles, Deus, poderia falar assim, pare eles todos agora. Eu vou fazer um milagre, vou encher a barriguinha deles. Mas o Pai, Jesus, queria ver a parte humana dos discípulos. Vocês entenderam? E às vezes nós queremos espiritualizar tanto e temos que tomar cuidado, ficarmos frios. E Deus só quer algo nosso. Sejam humanos. Porque às vezes eu sou forte na fé, porque já tive muitas experiências. Mas eu não, irmã, meninas, eu não acredito tanto nessa fortaleza na fé. Eu acredito sim, eu me fortaleço. Eu acredito nas experiências, eu vou adquirindo experiência, eu vou estudando a palavra de Deus, e eu sei que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, e a minha fé vai ficando madura, maturidade. Mas eu estou sujeita a fraquejar. Mas eu compreendo também que quando eu vejo fraco na fé, que ele está iniciando, que eu tenho que ensiná-lo. Eu falo isso para a Juliana muito. Nós temos que ensiná-lo. Então, esse cuidado que Deus mostrou ali, nas mais simples, na comida, que eles cuidou, ainda falou assim, junte tudo, não deixe só, não deixe, junte tudo o que sobrou no cesto, né? Que era o cuidado, para que os outros vissem o cuidado, a organização. Mas eles mostrou bem, Deus, Jesus mostrou bem claro ali para eles, né? Deixou eles expor o lado humano. Então, ser forte na fé, eu tenho que
deixar prevalecer o espiritual e o meu lado humano, o meu lado natural. Eu não posso sempre me achar que eu estou mais forte do que a Suzana. A Suzana, ela é fraquinha ainda, está iniciando, está gatinhando. Não, todos os dias nós estamos aprendendo. Eu queria deixar aberto aqui para vocês, eu não sei quantos minutos que falta, o que que vocês acham hoje de uma pessoa forte na fé? Hoje, vocês falam assim, Maneide, eu vejo a minha vizinha aqui do lado, ela é uma mulher forte na fé. E lembrando vocês sabiam que às vezes a gente acha que o forte na fé é só os cristãos, né, Márcia? E tem mulheres intercessoras dentro da Igreja Católica que são fortaleza. Tem as suas falhas, tem aquele cotidiano que nós sabemos, mas de fé eu fico assim, uau! E outras igrejas, igual a igreja do Reino Universal, é isso que fala, a gente vai tirar os defeitos, já nós estamos falando aqui de fé. Eles ensinam a pessoa a se fortalecer na fé. Eu acho isso lindo. Então, eu deixo aberto aqui. O que que você entende hoje de ser forte na fé? E qual aquele irmão que você já viu que ele é fraco na fé, que ele não está conseguindo esse processo e, às vezes, a gente não tem paciência. Eu falo de mim, que um dia Deus trouxe uma pessoa a caminhar comigo e ela, eu olhar para ela e falar, gente, essa mulher é mais crente do que eu há muito tempo. E eu comecei a caminhar, ensiná-la, mas depois eu falei, ah, não, Jesus, tem dó, essa mulher sabe mais do que eu, e fica fazendo essas coisas de criancice, e eu reconheço que, já falei com ela, eu não tive paciência, não tive. Hoje ela me procura, aquele amor, aquela coisa para Jesus, ela não era nem para me ver mais, né? Não é a Roberta Maia, não. É porque às vezes a gente está. Não é a Roberta Maia do piquenique, não. Às vezes a gente está num processo e a gente olha que tem um que está correndo e querendo alcançar você. Você já viu quando a gente era criança? Não, a gente, quando está correndo, meu esposo mesmo, ele me chama para caminhar. Esse homem, ele caminha assim. Aí eu falo, eu estou lá atrás. Vai, espera, não é para a gente caminhar junto? Então, às vezes, eu, como forte na fé, eu tô caminhando muito rápido, tô lá na frente, o outro irmãozinho tá lá, correndo, e eu falei, vem logo, o que você acha? Eu vou ficar te esperando? Então é isso, numa simplicidade, eu ensino isso para vocês e deixo aberto. O que é forte na fé? O que é ser fraco na fé? Fale aí, está aberto para você me ensinar, eu quero aprender com vocês também. Amém? Vocês podem falar. Quantos minutos falta, Márcia? Ai, falta 16 minutos. Nossa, cada uma pode falar aí de 1 a 2 minutos e depois nós vamos fazer aquela oração poderosa aí, amém? Ivan, Fique à vontade. eu lembro que eu sempre cobrei muito do meu bem, sabe? Essa questão dele estar comigo na igreja e aquela coisa toda, porque eu sempre fui muito ativa de estar em todos os trabalhos da igreja. E em determinados momentos eu até deixei a casa a desejar, porque a gente tem aquela coisa, né? Busca primeiro o reino de Deus, né? Aí depois você vai entender que o reino de Deus é sua família, que o reino de Deus é tantas outras coisas, né? Mas tinha aquela coisa, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. E aí me irritava muito, porque ele quase não ia na igreja comigo. E aí um dia eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia, e ele falou: Isso que você disse, se eu corro a 60, 80 quilômetros por hora, eu devo respeitar aquele que corre a 30, né? Que anda a 30 quilômetros por hora. Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua forma de adorar a Deus. E foi o que Deus disse para mim, né? Por que julgas o servo alheio, né? Se ele vive ou morre é para o Senhor, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão de achar que é forte,
porque nós podemos cair no mesmo que Sansão caiu, sabe? Porque Sansão, ele sabia que ele era forte, só que ele achava que a força era dele, e a força não é dele, a força vem de Deus. Então, em determinados momentos, eu pensava que tudo era de mim mesmo, e não era. Se Deus retirar, se ele retirar a mão, ai de nós, né? Então, eu acho muito interessante quando Paulo diz isso para gente, né? Para gente que se acha forte, cuidar dos que são fracos. E nesse achar que somos fortes, a gente precisa tomar muito cuidado para não diminuir, não machucar as pessoas, como eu fiz em muitos momentos, sabe? Às vezes não falava nada em palavras, mas o olhar matava. E quando a gente faz isso, a gente cai no mesmo pecado que Satanás caiu, né? Que é a soberba. Achar que somos melhor, achar que somos. E, tipo, eu já fui muito humilhada também por crentes que se acham muito santos, né? Então já teve gente para chegar em mim e falar: você vai para o inferno. Aí eu, tá, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele é muito criterioso, né? Muito assertivo, né? Quando ele nos aconselha isso, né? Para os fortes, né? Cuidar dos fracos. É isso. E aí, meninas, o que vocês têm para falar, o que vocês entenderam de forte na fé e fraco na fé hoje, nessa modernidade? Hoje nós somos muito modernos, né? E dá assim, tem como você observar que todo mundo está forte na fé, não tá? A gente observa isso que está tudo muito bonito, né? Então, o que vocês têm para deixar aí para ensinar, para nos ensinar, né? Hoje, qual o que você observa hoje, o que você adquiriu, né? Conhecimento, o que é ser forte na fé, o que é os fracos na fé? Fique aberto aí, se ainda dá tempo, e nós vamos orar. Neide, Oi. eu acho que essa questão de forte na fé é a questão de você estar com mais intimidade com Deus. Porque para você estar forte na fé, você tem que estar mais perto dele. E tem gente que está dentro da igreja e está muito distante. Aí, a hora que vem as provas, vem as coisas, aí percebe que a fé está fraca, que a fé está sendo abalada, justamente porque não está próximo de Deus, não está com intimidade de Deus. Então, para ser forte na fé, a primeira coisa, você tem que estar mais perto dele. Porque a nossa força vem dele. Então, intimidade com Deus é muito importante para garantir a nossa fé. Glória, glória, tá vendo? Foi tão, né? Uma frase, algo que fala muito intimidade. Então, intimidade, nós aprendemos, intimidade gera autoridade. Intimidade gera autoridade. Tem mais alguém que deseja falar? Forte, forte, Sejane, é isso mesmo. Quero, Maneide. Fala, querida. Estou aqui numa gripe que só. Irmã Neide, eu creio que Quem está essa falando? Eu não estou olhando aqui. é a irmã Francis. A França, porque não está reconhecendo a voz. Fica à vontade, querida. Falando em ser forte ou ser fraco, eu retomo mais uma vez o episódio meu da esclerose, né? Quando eu recebi o laudo, que eu me senti tão fraca, que eu chorei tanto, que eu desaguei. Mas aí eu lembrei de Paulo, quando Paulo fala que quando somos fracos é que somos fortes, porque e a fé que vem por essa aliança com Deus, com essa intimidade com Deus,
me fez levantar, lavar o rosto, olhar no espelho e falar o que eu falei, né? Que se Deus ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias, o que ele não poderia fazer comigo, né? E assim vem, a gente vem nas lutas e a gente olha e fala assim: eu passei, eu não fiquei nela, porque a gente confia. A gente confia porque a gente conhece Deus, a gente conhece Deus porque a gente tem intimidade com Deus. E quando a gente é forte na fé, é quando a gente se despe de tudo o que a gente acha que é da gente, que não é eu que sou forte, é Deus que me faz forte. Amém. Amém, irmã Franz, é isso, humildade. Humildade, né? Eu gosto daquela música que fala assim: o meu orgulho me tirou do jardim. Mas a humildade de Jesus nos colocou o jardim dentro de nós. Então, para que eu seja forte, eu tenho que ser humilde, tenho que ter intimidade com o Pai. E como é que Jesus nos vê? É engraçado, né? Eu já falei isso, eu acho lindo. Como que Jesus nos vê hoje? Talvez alguém está se sentindo tão frágilzinho hoje, né? Ai, meu Deus, eu só estou indo nesse devocional, o resto eu não consigo mais. Como que Jesus nos vê hoje? Vitoriosamente completas. Nós somos vitoriosos. Então, quando estamos fracos, peço, Senhor, Senhor, eu estou fraca hoje, mas na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Alguém deseja falar mais alguma coisa? O que é ser Eu. Ainda dá na tempo? fé? Ainda Não dá sei, tempo? a Márcia Dá tempo? saiu. Quem Dá está tempo? falando? É a Cristina. Faltam Uai, 8 minutos. 8 minutos, Quanto? então. 7? Então, Aham. falta 8, 7? eu te dou 1 minuto, Cristina, para nós orar. Ah, então não dá não, porque você ocupou aí 2 minutos. Ah, então vai, 2 minutos, Pode querida. deixar. Depois. Outro dia. Fala aí, pode falar, Deus faz a obra, quero te ouvir, Não, é fala. que eu estava lembrando de 3 pessoas, né, na Bíblia, e nós Sim, somos cada uma dessas pessoas em determinados momentos. Como Pedro, não no sentido de negar Jesus, mas pelo medo. Davi, não porque ele não era um coração segundo o coração do Senhor, mas ele também teve medo. Elias, mais medo impossível, né? Porque na hora de uma obra tão grandiosa que ele fez, naquela hora com os profetas, bastou uma única palavra de Jezabel, né? E ele se escondeu. Escondeu numa caverna, foi alimentado por um corvo, e aí em diante Deus depois o levou, né? Em vários momentos nós temos esse sentimento de fraqueza. Não que nós somos fracos na fé, eu não sei, eu não consigo assimilar esse. Eu ainda não tenho esse entendimento de estar fraco na fé, mas de fraqueza na fé. Não quer dizer que nós não buscamos diariamente a intimidade com Deus e nem a confiança ou de confiar em Deus, mas o medo muitas vezes nos abala e deixa a nossa fé não não como fraca, mas acho que é um momento de fraqueza, vem aquele momento de fraqueza. E assim como Deus fez com todos 3 e com outros também, Deus, da forma dele, ele vem, nos levanta e olha para a gente e fala assim: oh, eu estou aqui, olha para mim, ser forte e corajoso, olha para mim. E você dá aquela arrumada no corpo, olha para o céu e fala assim: é de lá que vem o meu socorro. Assim, tanto quanto foi a Francis que deu a, 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 a confissão de fé dela, né? A confissão de milagre dela, né? Como é bom viver milagres, né? E ela falou isso para a gente, assim, cada uma de nós vivemos sim, muitos e muitos milagres. Amém. muito bom essa colocação, Cristina, porque todos esses homens aí, eles não foram igual você falou mesmo, a gente separou isso. Mas Paulo, ele deixa bem claro hoje para nós, Gente, Rosa, eu ainda estou ruminando essa coisa de fraco na fé. Eu acho que existem momentos de fraqueza.
Não sei, fraco na fé é uma coisa assim muito Não, mas o pesada, eu que não sei. Paulo quer falar aqui, É, o exemplo, agora assim a minha opinião, entendeu? o que Paulo quer falar Oi, que Leite. tem pessoas fracas na fé, Hum, pessoas que não conseguem jejuar, não conseguem orar, que elas caem no mesmo pecado, e a gente sabe, pessoas que não são transformadas pela graça. Aí Paulo está falando para a gente ter paciência e ajudar aqueles que a gente sabe que tem. Porque às vezes nós, como rosas, nós estamos aqui escavando, estamos sendo transformados pela graça. Aí quando nós olhamos, nós já estamos na corrida, estamos aí não sei quantos quilômetros por hora. Tem um irmãozinho lá que você precisa pegar na mão dele e falar: bem, vou te ajudar a ler Bíblia, vou te ajudar a jejuar. Ai, Vaneide, eu não consigo me livrar do pecado de. Vou falar alto aqui, bem, né? Vocês sabem. Daqueles Mas pecados bem. aí, mas Fala. aí eu não posso falar questão de intimidade nem de confiança. Essa pessoa está começando a caminhar. Eu acho que todas Mas, nós passamos por isso, mas né? Paulo Todas está nós nos passamos por orientando, isso no início da nossa caminhada. certo? Concordo, mas Paulo aqui, a Bíblia tá, Paulo está falando para a gente ajudar esse irmão. Então vamos orar? Sim, Então nós vamos entrar nesse assunto terça-feira que vem de novo. Bom, é Cristina? bom. É Ô, bom a gente elaborar melhor isso aí, porque muitas vezes a gente pode pensar, sem você perceber, você acaba julgando, e vem a hora que entra esse momento de esse pequeno orgulho no seu coração, de achar que você às vezes não foi nem direcionado por Deus, já está ajudando aquele irmãozinho lá a caminhar, não sei, pode entrar muita coisa nesse sentido aí. Eu falo porque eu já vi isso muito dentro de igreja, e, é complicado, é um assunto assim bem delicado, esse de não, fraco na Cristina, fé e mas forte na fé. Cristina, Acho que a gente Cristina, pode explorar isso mais um pouquinho, acho que a gente pode explorar mais. Hum. concordo, mas nós estamos falando o que a Bíblia está falando, o que a lei de Cristo. Então nós estamos aqui Não, sim. embasada em Romanos. Então, nós vamos estar dentro que foi elaborado, sim. Nós estudamos ontem o capítulo. Não, Então, não estou falando de elaborado, não, Neide. Eu estou falando assim que eu acho que a gente podia elaborar melhor, consultar mais, consultar outras Bíblias, outros autores, para a gente conseguir elaborar dentro do nosso, como é que é, dentro do nosso íntimo, na nossa vida espiritual, o que é você ver uma pessoa realmente fraca na fé e uma pessoa forte na fé. Você saber distinguir isso aí, porque ele não é questão de intimidade, de confiança, porque tem pessoas que elas começam a caminhar e vem aquele fogo, né? Ela tá lá, né? Naquele fogo do espírito, mas aí basta vir alguma coisa na vida dela, ela sai então, de nós vez da vamos fazer o igreja. seguinte: nós vamos terminar terça-feira que vem e eu vou trazer para vocês quem era o fraco na fé, o que Paulo, qual era a igreja que ele estava referindo. Tá bom? Vamos aprofundar. Tá, é, E Jesus, nós vamos orar. Eu peço que vocês orem, participe, assim como a Cristina, traga assunto para nós, porque aqui nós não queremos é julgar mesmo, mas nós queremos seguir a lei de Cristo e ver o que Paulo está nos ensinando sim, para sim. hoje sobre esse fraco na fé, tá bom? Então vamos orar. E eu louvo o Senhor pela vida de vocês, pela participação. Isso é muito bom. E nós sabemos que Deus está nos ensinando. Amém? Se cair, nós continuamos aí na oração. Estou aguardando vocês também. Eu quero aprender com vocês. E que nós possamos ter mais tempo. Feche os seus olhos e eu vou chamar. Eu sei que Ele já está conosco. Deus Espírito Santo, abra o nosso entendimento nesta manhã, porque o dia é longo. Pai amado, obrigado por essas mulheres, obrigado aqui por cada um. E obrigado por nos ensinar. Obrigado, Pai, por esse entendimento, Pai. O que é o forte, o que é o fraco. Nós não queremos julgar, mas nós queremos escavar. Nós queremos humildemente que haja luz no nosso entendimento, para que possamos um ajudar